Se você tem medo de que a sua esofagite evolua para um câncer, cuide bem do seu esôfago. Como é que você vai cuidar do esôfago? É simplesmente tomando os prazóis da vida ou tomando chás e remédios e extratos naturais? Não. Gastrite, esofagite e duodenite são inflamações. Nós temos 7 níveis das doenças gástricas. Primeiro nível, fermentação. Segundo, disfunção. O terceiro, desvio estrutural das células. O quarto nível é inflamação. Depois vem o quinto, que é a infecção estomacal ou infecção, infecção esofágica. E o sexto nível, que é a úlcera. E o sétimo nível, que é o câncer. Então, se você tem gastrite, você está no quarto nível. Tem que se preocupar? Tem que se preocupar em mudar o estilo de vida, em ter um estilo de vida desintoxicante para regredir aí a doença. Mas não tem que se preocupar de que isso daí já é um câncer, porque não é câncer, não é úlcera. Tire esse pensamento de que porque você tem gastrite, você já tem câncer ou já tem úlcera. Tá certo? E o que é que você vai fazer? Cuide do seu esôfago e do seu intestino. Se você tem medo de que a sua esofagite evolua para um câncer, cuide bem do seu esôfago. Como é que você vai cuidar do esôfago? É simplesmente tomando os prazóis da vida ou tomando chás e remédios e extratos naturais? Não. Para você poder tratar e cuidar do seu esôfago, para que a sua esofagite não vire um câncer, você precisa cuidar do seu estômago. É isso mesmo. Porque o motivo de você ter esofagite é o seguinte: toda vez que você come um alimento, esse alimento cai no esôfago. O motivo de você ter esofagite é o seguinte: toda vez que você consome esse alimento, esse alimento ele vai para o estômago. E por algum motivo de alta acidez ou baixa acidez ou inflamação gástrica, o estômago ele devolve esse alimento para o esôfago. Então aquele conteúdo ácido fica voltando para o seu esôfago, ou porque a válvula entre o esôfago e o estômago está folgada, ou porque você comeu demais e aí o estômago ficou abarrotado, ou porque você está com uma acidez baixa, uma hiper ou hipocloridria, acidez alta, né? Existem várias causas. E aí essa acidez, ao tocar na região do seu esôfago, acaba inflamando o seu esôfago. Então você só cura da esofagite, que é a inflamação no esôfago, se você cuidar primeiro do seu estômago. E você só cuide do seu estômago, só desinflama o seu estômago, se você primeiro cuidar do seu intestino. Vocês estão vendo aí a ligação entre um e outro? Às vezes você está tentando curar a esofagite. Quando? Só a cura da esofagite quando eu cuido do estômago. Mas só a cura do estômago quando eu cuido do intestino. Então, em relação ao intestino, você tem que manter o seu intestino limpo todos os dias. Limpar, drenar, eliminar as toxinas do intestino diariamente. O intestino é um dos eliminadores de toxinas. O intestino não pode reter toxinas. No momento que você come um alimento refinado, por exemplo, esse alimento refinado chega no intestino, causa prisão de ventre, gerando uma digestão deficiente. Ao gerar uma digestão deficiente, esse alimento vai ser consumido ali por bactérias, que vão consequentemente fazer um processo de fermentação e putrefação desse alimento, gerando toxinas. Esse excesso de toxinas liberado por bactérias más vai intoxicar o seu corpo e, consequentemente, inflamar o seu estômago e o seu esôfago. Então, limpe o seu intestino diariamente. Como? Usando alimentos naturais e integrais. O que é um alimento integral, gente? É um alimento que não perdeu nada da sua composição primária. Por exemplo, qual é a diferença da mandioca? Eu chamo de macaxeira, vocês chamam de mandioca, né? Qual é a diferença da mandioca para tapioca?
A mandioca é um alimento integral, é um alimento completo, ela está com tudo ali em perfeitas condições para ser absorvida no nosso intestino, para cicatrizar a mucosa gástrica e para desinflamar o esôfago. Já quando você pega a mandioca e transforma em farinha de tapioca, você retira as fibras. Se você olhar a farinha de tapioca, ela tem 0 fibras. Então, um alimento que, para quem tem gastrite, se torna indigesto, né? Se torna um alimento refinado que vai, consequentemente, prender nas paredes do intestino, assim como os outros alimentos refinados. Então, por isso tem que procurar alimentos integrais, né? Evitar aí as massas, pastéis e bolos refinados, tá certo? Use alimentos com fibras, né? Frutas, legumes, verduras, cereais com fibras. Use esses alimentos que ajudam no começo a limpar o teu intestino, mamão, a ameixa, a semente do gergelim, né? A semente do gergelim aí, ela tanto vai limpar o teu intestino quando você tritura ela, ou quando você consome ela em forma de tahine, que é uma pasta de gergelim, quanto vai limpar o teu intestino se você ingere ela inteira. Porque quando você ingere ela inteira, o óleo do gergelim ele se espalha pelo intestino e faz uma limpeza intestinal. Se você consome a semente triturada, as fibras do gergelim vão atuar como uma vassourinha limpando o teu intestino. Então, o gergelim ele faz essa limpeza intestinal das duas formas.